Então, como também resultado, né, dessa crise, ou uma forma de escapar dessa crise, né, o imperador Teodósio, em 395, ele resolve, né, dividir o Império Romano, né, em dois, né, o Império Romano no Ocidente e o que tem capital em Roma, e o Império Romano no Oriente, né, o Império Bizantino, né, com capital em Constantinopla. Né, então, também como uma forma de melhor administrar este império. Né. Eu acho que eu disse que ia colocar aqui uma... Não disse, mas pensei, né, em colocar a apresentação do mapa, né, do Império Romano. Mas acho que não vai funcionar muito. Então, como vocês podem ver, né, o Império Romano ele se estendia, né, por toda a Europa, pegava praticamente todo o norte da África e uma parte da Ásia, né, do que a gente conhece como Oriente Médio. Né? Então, era um império gigantesco, né? E, no caso, essa divisão, né, vai colocar, então, desde a Grécia aqui, né, então seria um corte nesse sentido aqui. Né? Então, essa parte, né, que é dessa linha aqui que envolve Macedônia e a Grécia para cá, compunha o Império Romano no Oriente. Né? Então, com essa crise, né, então há uma dificuldade na administração, né, de um território tão grande, né, e no caso, né, essa divisão facilitaria, né, a administração desse império. Então vai ser o Império Romano no Ocidente que vai sofrer, né, a partir aí, então dessa crise, né, que vai começar a sofrer invasões, né, de povos bárbaros, né, de povos vizinhos aqui do Império, né. Então, quem são os bárbaros, né, esses invasores? Né? Então, seriam povos da Ásia, né, então hunos, do leste europeu, né, eslavos, então o leste europeu, né, essa parte, né, então povos vindo daqui e daqui, né, da Ásia, e os germânicos, né, povos do norte da Europa, né. Então, os germânicos eles estavam subdivididos em visigodos, ostrogodos, burgúndios, vikings, vândalos, suevos, lombardos e francos, né, que também serão comentados aí no texto do Irine Marrou, né, que foi o texto sugerido aí para a leitura, né, de vocês. E estes povos, né, então formavam reinos instáveis, né, de curta duração, e eram rivais entre si, né, disputando o mesmo território. Né? Então, esses povos germânicos, hunos, né, e, e eslavos, né, vão fazer várias incursões, né, no Império Romano e vão o Império já estava em crise, então vão favorecer o esfacelamento desse Império Romano no Ocidente, né? Então,
que vai provocar uma alteração, né, nas relações econômicas, sociais e educacionais também, né? Que vai ser o que vai ser tratado, né, pelos seminaristas, né, aí no seminário, né? Então eu passo a palavra então aos seminaristas. Bom dia, vocês estão me escutando? Sim, Jéssica, Lohane. Sim, tô escutando. A gente vai apresentar o slide, a Jéssica já está colocando aí. Tá, primeiramente, bom dia, professor, bom dia a todos. A gente é o grupo 3, né? Eu, a Adriele, a Jéssica e a Lohane. O nosso, o nosso tema, né? O assunto que nós iremos abordar no trabalho é o surgimento das escolas cristãs do tipo medieval. Do livro. Pode passar, Lohane. Isso. Do livro História da Antiguidade, né? De Mauro. É. Esse Marro. historiador, Mauro, fica enrolada, né, professor? Foi um historiador francês, ele, um humanista cristão em perspectiva. Seu trabalho foi principalmente nas esferas da antiguidade tardia e das histórias da educação. Ele é mais conhecido por suas obras Histórias da Educação nas Antiguidades. Pode passar. Ele nasceu em 12 de novembro de 1904, na Marselha, na França, e seu falecimento foi dia 11 de abril de 1977. Sua parceira foi a Jeanne Moreau. O seu principal livro foi a História da Educação, né, que é o qual a gente vai trabalhar hoje. E sua formação foi na École Française, é em francês, né? Eu não vou saber pronunciar corretamente, mas foi na França, né? Pode passar, Jéssica. As escolas cristãs, né? Desde os séculos. Pode deixar lá, Lorraine. Desde os séculos 4, vemos todavia aparecer um tipo de escola cristã, inteiramente orientada para a vida religiosa e que nada tem de antiga. Essa escola, porém, de inspiração já totalmente medieval, permanece por longo tempo, propriamente de um meio particular e pouco se irradia exteriormente, trata-se da escola monástica. Pode passar. A escola monástica no Oriente. As escolas monarcas visavam inicialmente apenas a formação de monges. Eles pegavam jovens no deserto, né, e colocavam num tipo de um internato, né, para aquela época, hoje, tipo um internato. E os ensinos que eram ensinados nessas escolas monásticas era aprender a ler, né, escrever, mas principalmente a Bíblia, né? Eles ensinavam bastante a Bíblia. E um pouco de cântico, um pouco de aritmética, mas nada muito aprofundado, né? Eles aprofundavam mais a Bíblia, tão tal que eles sabiam a Bíblia de, de salticó, né? Eles sabiam a Bíblia inteira. Pode passar, Lohane. A escola episcopal. A escola episcopal
que fala no livro, né? No capítulo 10 do livro, que é nosso tema principal. Ele fala que as escolas episcopal formava episcopal mesmo. Foi padres, diáconos, futuros bispos, a caráter da família, né? Eles passavam tipo de geração em geração para membros do clero daquela época, né? A escola formava principalmente monges, padres e diáconos. O informato dos tempos fez aparecer um segundo tipo de escola cristã, a escola episcopal. Não é muito diferente, pelo menos no Oriente, na origem do presente. Sabe-se que muito entre os grandes bispos do Oriente, monges por formações e por ideia, organizaram em torno ou junto à sede de seu episcopal, comunidade monástica. Lembramos de Santo Eusébio em Vercel, Santo Agostinho em Pistona e São Martinho Deus Marmoitier. É muito complicado esse nome, mas deu para entender, né? Pode passar, Lohane. A escola presbiterial. Após após a tomada da inversão, as redes passaram a ser paróquias rurais, né? O CC começou a fazer muito sucesso a evangelização em massa nessa época. E aí a estrutura começaram a surgir muitos padres, muitos monges, muitos coisas, e a sede não estava dando conta mais, né? E aí eles foram separando, cada um foi para um lado ensinar. Cada um foi para um lado ensinar. Só um momentinho. Pode. No século VI, enfim, acabou-se de organização ou de reconstrução. Após a tomada da inversão, a rede de paróquias rurais. O sucesso da evangelização das massas fez surgir a estrutura estritamente urbana da antiga igreja, agrupada em torno da sede episcopal. Mas o número de padres é bruscamente multiplicado, como neste contexto bárbaro assegura a formação do clero rural. Como começou a surgir muito número de padres, eles começaram a se dividir. Dividiram em várias paróquias, né? Fizeram várias paróquias. Como diz no livro, a todos os padres encarregados da paróquia recebem as suas casas jovens na quantidade de leitores, a fim de educá-los cristanamente, de ensiná-los os salmos e as lições da Escritura e toda a lei do Senhor, de maneira a poderem preparar para si, entre eles, dignos de sucessores, né? Pode passar, Lohane. Jéssica. O início das escolas medievais. Acabamos assim de ver todas as instituições que serviram a ponto de partida para o desenvolvimento do sistema na educação medieval, que eram as 3 escolas, né? A escola monástica, a escola episcopal e a escola presbiterial. No século 6, 7 a que chegamos, esse sistema está apenas emboçado, seja monásticos, seja seculares. Essas escolas têm ainda um horizonte muito limitado. São, se posso dizer, escolas técnicas que pretendem formação somente de monges e clérigos. Agora eu passo a fala para Lohane. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre o fim da escola antiga, né? Que
Bom, por mais contornos que possa parecer, existe desde o longo todo um setor em que, para falar com prioridade, a escola antiga ela jamais teve fim. No Oriente Grego, a educação bizantina prolonga sem solução de continuidade à educação clássica. Bom, a escola antiga ela existia um tipo clássico e cultural, com inspiração às escolas cristãs, como a escola monástica, que permanece no decorrer da Idade Média, conhecendo suas origens, como hóstile ao humanismo, ao longo daqueles séculos. O fato extraordinário disso tudo é que mostra a profundeza das... Bom, pode passar, Jéssica. Passa aí, por favor. Passa. Bom, o fato extraordinário disso tudo é que mostra a profundeza das raízes, que elas são mergulhadas no Oriente pela tradição antiga. Que em pleno século XVIII, ouvia-se criancinhas gregas cantarolar um alfabeto, tomando simultaneamente pelas duas extremidades, como o tempo de Quintiliano ou de São Jerônimo. Por fim, as escolas cristãs, ou melhor dizendo, as escolas monásticas, pois, como se sabe, as cristianidades críticas desenvolveram literalmente enquadradas pelas instituições monásticas, como o Egito, que são escolas estritamente religiosas, cujo esse ensino que se dirige essencialmente a futuros monges, que embora, né, seus filhos e chefes fossem nelas admitidos, por tolerância, fundada como esse texto, tinha em base a Sagrada Escrita e principalmente sobre o salteiro, que aqui no texto aí fala, tem uma síntese que eu não consegui ler ela, porque ela é meio complicada, não tem, professor? Mas é uma síntese que é bem reconhecível dos exercícios que eles davam na escola, que era o freio de língua e a declinação. Bom, agora eu passo minha fala para a Jéssica. Bom dia, professor e turma. Estão me escutando? Sim. Como a Adriele me apresentou aí, né? Eu me chamo Jéssica e a gente ficou com o surgimento, né, das escolas cristãs de tipo medieval. Então, fiquei com esse subtema, né, ressalvada a África. O que é que a gente vai estudar sobre isso hoje? Sobre esse ressalvado da África das escolas cristãs de tipo medieval. O que é que significa esse medieval? Ele é uma característica ou que pertence à Idade Média, que é o período das histórias da Europa, que teve seu início a partir do século V. E com esse declínio do Império Romano até a metade do século XV. E marcando sempre o início da Idade Moderna. Então, ele é um período medieval. Então, a gente vai falar sobre essa ressalvada à África, né? Só o subtópico a gente já pode entender do que é essa ressalva à África. Ressalvar, ela significa, essa palavra, né, que eu posso dizer, ela significa prevenir ou acutelar, né, tipo, livrar de culpas ou de responsabilidade.
Então, é isso que a gente vai estudar, né, sobre isso nessa manhã. Eu estou um pouco nervosa, primeira vez que eu estou apresentando, mas acredito que vai dar certo. Então, a educação antiga sobreviveu por certo tempo unicamente em 2 regiões. Aonde são essas regiões? Essas regiões é na África Vândala e na Itália. A África Vândala, para quem não conhece, é um reino vândalo que foi estabelecido pelos vândalos Gensérico em 428 a 477, no norte da África e Mediterrâneo, de 435 a 534. Então, ele foi pelos vândalos sobre Gensérico. Esse Gensérico, o que ele é? Ele é o reino dos vândalos. Então, Gensérico, ele foi o rei. Ou seja, que tenha sido as violências da conquista, é certo que o reino africano, organizado por Gensérico, o rei, ele não merece a má reputação. Ele acarretou junto às crônicas eclesiásticas a sua política de perseguição ariana aos católicos. Então, nessa particular dessa educação antiga com a organização por Gensérico, teve o ponto de vista intelectual, que temos a certeza de que é Cartago. Esse Cartago significa a capital da antiga civilização. Não, vou melhorar um pouquinho. É a capital da antiga civilização da Cartaneses. E ele, pelo menos, conheceu sobre a paz vândala. E essa paz vândala, ela é uma atividade intensa, testemunhada principalmente pela compilação da antologia latina. Por ela, conhecemos a existência do meio professoral inteiramente conforme a tradição clássica. E logo depois, as vitórias da Belisário, do imperador Justiniano, ele preocupou-se em devolver a este ensino esse caráter oficial. O que seja esse caráter oficial? Esse caráter é uma Constituição de 533 a 534, que prevê a manutenção em Cartago de 2 gramáticos e de 2 retores, que foi nessa capital antiga. Então, a ocupação do solo africano, na época bizantina, foi comparativamente do Alto Império e bem mais lenta. E a dominação vândala tiveram de contemporizar-se com o surto de independência das populações berberes do interior. Ou seja, sem dúvida nenhuma, com essa ocupação africana, com a dominação vândala, alguns vestígios da romanidade, com tipo o cristianismo e o uso do latim, e certas tradições municipais que parecem ter sobrevivido em Marrocos e Orã, que até no momento da invasão árabe, com tudo que é visível à existência, a tradição clássica, ela tornou-se bastante precária, que só se manteve verdadeiramente em torno da capital. Ou seja, Cartago, pelo menos aí, conservou até a queda do domínio bizantino. E foi logo aí em 600, a tomada do Cartago, né? Que foi em 695 a 697. Em pleno no século XI, o cristianismo, e com ele, usou o seu uso do latim, do seu uso escrito, e, portanto, também seu ensino longara se manter em África. A cultura destes últimos Rumi terá, porém, a essência estritamente religiosa. Ou seja, essa sobrevivência do classicismo africano
não deixa de ter importância para a história da cultura no Ocidente. E lá no século V ao século VII, a África pôde exortar, mas de fato ela exortou por muitos letrados e com eles preciosos manuscritos, que é para a Gália do Sul e mais ainda para a Espanha e para a Itália. Então, assim, eles contribuíram para que fosse nutrir mais tarde o humanismo medieval. Então, foi a partir do século, né, que foi o cristianismo, usou o uso do latim para manter em África. Então, agora eu vou falar um pouquinho da Itália. Né? A Itália, ela é um país europeu, é a capital de Roma. Sobretudo nesse país, a escola antiga teve seu crepúsculo mais prolongado e onde pôde melhor preparar inconscientemente o caminho para o futuro. E a ocupação germânica não acarretou o desaparecimento da vida antiga. Ou seja, a ocupação germânica não acarretou o desaparecimento da vida antiga. E ainda mais que a África vândala e a Itália podem continuar vivendo suas normas tradicionais sob a dominação de ostrógos e, em particular, durante o longo reinado, seu primeiro rei foi o grande Teodórico, que ele reinou em 493 a 526. Então, o Teodórico compreendeu a grandeza da sua cultura clássica com instalação e quis que a sua própria filha, Amala, recebesse a mais completa educação, né? Foi a data do seu tempo, no último grande reflorescer, as letras do pensamento latino, que conheceram, então, assim, um verdadeiro renascimento. Então, foi aí que Teodórico compreendeu que ele quis dar uma completa educação para a sua filha. E Teodórico também ele favoreceu os estudos, manteve em função as catedrais do Estado que atraía Roma aos estudantes, né, proficientes. E a Itália, após a Reconquista de 535, não pôde senão determinar que se adotasse nos tempos de Teodórico. Constamos, assim, que a vida escolar antiga perpetuou-se em Roma até os meios do século VI, e há sempre enumeração pelos estados, como por professores de gramática, de retórica, de direitos e de medicinas. E conhecemos, eles conheceram ainda mais esses ensinos. A Roma conserva sempre seu primado, no tocante ao ensino universitário, mas a vida escolar não é menos ativa nas demais grandes cidades da Itália, como em Milão, Arlesiano de Nódio, futuro bispo de Pavia, ele fez conhecer a escola de Auditorium do Gramático e do Retor do Tério. E foi os seus próprios alunos que ilustra o programa habitual do estudo clássico. E esses estudo clássico, ele vem no latim, grego, gramático e retorno. E como Milão, Ravenna, aonde um dos seus discípulos de Nódio, o futuro poeta Rator, para assim seus estudos de direito. Ou seja, ele fez os seus estudos, né, de direito. E as escolas aí sempre floresceram, até uns 30 anos mais tarde, como podemos julgar Santo de Fortunato, que também vem estudar pouco depois. Então, isso tudo. Então, a gente agora vai falar sobre invasão lombarda. O que é isso, a invasão lombarda? É a propriedade da Itália, que havia sido abalada pela longa e áspera resistência
gótica e a Reconquista bizantina. Que isso foi definitivamente destruída pela invasão mais tarde entre os povos germânico e os lombardos. E estes entraram na Itália em 568 e a conquista a planície da infiltração longo da cordilheira, que a Penina atingindo brevemente em 572. E a Itália, no século, que é o século VI, tinha apresentado o mesmo dualismo rigoroso que o Baixo Império ou bizantino. Que seja isso, ela é entre uma educação profana, fiel ao humanismo, herdado do paganismo, e uma educação religiosa, que é a ascética, em violenta ruptura com o que procedente e ministrado, não ainda verdadeiramente escola, mas em seio de clero ou dos mosteiros. Então, essa invasão, né, começou também pelo próprio Cassiodoro, que vimos que tão preocupado em manter essa atividade por regular as catedrais profanas de Roma, que inquieta assim, os estudos sagrados, que conheceram-se ter completamente instituições apropriadas. E ele mesmo associa a curiosa tentativa do Papa Agapito e criar a própria Roma, e a sombra de uma biblioteca. Ela lança uma sombra de uma biblioteca. Então, a gente vai falar sobre o Prelúdios do Renascimento Carolíngio. Mas esta circunstância que coloca a Itália numa situação particular em relação ao resto do Ocidente, não somente tornaram possível, e o Renascimento lombardo mais facilitaram também o desenvolvimento e o progresso contínuo e tão notável da cultura do ensino da escola britânica. Ou seja, desde a primeira da escola da Irlanda até no Escócia, dos anglo-saxões do tempo de Carlos Magno, o progresso é contínuo, não é devido unicamente a uma elaboração original, mas esse progresso ele foi nutrido por uma contribuição que quase continua vinda de regiões outrora, ou seja, de romanos, aonde ainda substituíam dos tesouros acumulados pelos classicismo. E essas primeiras gerações de clérigos irlandeses receberam, assim, indubitavelmente, princípios de reforço de Bretanha e da Gália. E coisas, assim, curiosas observadas da Espanha, que é um papel da Itália na elaboração desta primeira cultura medieval. E também, por essa dupla via Menezes, a tradição clássica puderam, assim, sobreviver à destruição de sua forma ser revestida na nova síntese, e que ela representa uma cultura medieval em inspiração cristã. Os traços dominantes da cristandade medieval, diramos melhor, de toda a civilização ocidental. O que seja isso? Ela é por sua origem, ela seja por uma primitiva inspiração, e por mais estranho que ela suponha ou se julgue ao espírito humanismo antigo, ela não lhe radicalmente heterogênea, mas ela não representa a história das civilizações, e é um recomeço absoluto de uma nova partida do zero. E ela foi a sua origem, e depois de tão continuamente alimentada por suas fontes antigas, elas nos parecem, até antes de tudo, um renascer. Então, essa continuidade, né, na matéria, ela continuou principalmente pelo homem ocidental no herdeiro dos clássicos.
Então, essa foi assim a minha explicação sobre a África. E quero mostrar aqui algumas imagens para vocês. Essa aqui que está com umas criancinhas. O professor, né? O pessoal. Essas criancinhas aqui, tá? O meu lado é o lado direito, né? Essa aí ela é da escola monástica no Oriente. E essas outras aí, ela representa nas escolas cristãs, naquela época. Então, assim, pelo o que eu tenho entendido do texto, do que eu compreendi sobre essas escolas cristãs, ela foi, assim, ressalvar dos estudos, que ela quis ressalvar os estudos, o ensino, a tradição, principalmente por ela ser o cristão, né? E tudo isso que estudamos que aconteceu na educação na média, ela foi para o ensino religioso. E a escola cristã, inteiramente orientada para a vida religiosa, é nada mais do que Índia antiga. E esta escola, porém, de inspiração, já totalmente medieval, que permanece por longo tempo propriedade de um meio particular e um pouco que radia historicamente. Então, e isso tudo que aconteceu, né, foi na África, na Itália, e foi por aí, e andou por vários reis, que foi, né, os reis Gensérico e outros aí. Só um momento, pessoal. Professor, essa foi a nossa apresentação. E somos, assim, a gente fica muito nervosa quem vai apresentar, mas foi isso. E se o senhor tem alguma coisa a dizer, a gente está aqui para ouvir. Professor, a gente não está conseguindo lhe ouvir. Opa. Agora estão conseguindo ouvir? Sim, professor. Sim, professor. Ok. É meu computador que está com problema. Enfim, tem que resolver isso depois. Então, em relação à apresentação, acho que, enfim, o texto ele oferece, né, alguns problemas não, né, mas um certo grau de dificuldade, né, talvez devido à linguagem, né, ou mesmo o conteúdo, né, enfim. Então, algumas coisas talvez não tenham ficado tão claras para vocês e acaba, por extensão, também pode não ter ficado clara para os colegas. Então, a gente viu, né, a educação na Roma Antiga, né? Então, era uma educação que acontecia em uma escola, né? E nas famílias mais abastadas, né? Com algum preceptor, né? Um pedagogo
e a nutriz, né? Então, primeiro a nutriz, depois o pedagogo, né? Que acompanha por toda a vida aí, né? Ou pelo menos por toda a educação, né? Até os 16 anos dos meninos, né? E um pouco menos as meninas. Então, a educação na Roma Antiga é uma educação que tem como base uma formação humanista, né? Uma formação para atuação política, né? Então, é uma experiência, ou é uma experiência de educação, né? Que é diferente do que vai se estabelecer com a queda do Império Romano, né? Então, no Império Romano, a gente ainda percebe, né, a mesma preocupação, né, com uma educação clássica, né, com uma educação dentro dos princípios, né, e da filosofia grega, né? Então, os romanos eles assimilam muito, né, da cultura grega, da filosofia e da arte grega, né? Então, a sua educação tende a se dar dentro dos mesmos princípios, embora não com os mesmos métodos, né? Mas é uma educação que abrange os preceitos clássicos da Grécia Antiga, né? E que vai além também desses preceitos, né? Então, dado o próprio contexto, né, da Roma Antiga, né, as necessidades de formação, né, para a sociedade romana antiga, né? Então, o Império Romano, né, ele vai ter uma proporção, né, muito grande, né, como eu cheguei a abrir uma imagem aqui para vocês, né, enfim, que eu não sei se vou achar novamente aqui, achar sim, né, mas talvez demore um pouco. Então, com o Então, o Império Romano ele tem uma proporção muito grande, né? E com as invasões e a própria crise, né, que vai se estabelecer, né, no Império Romano, dada as invasões, enfim, a crise militar, econômica, né, que vai se estabelecer já no século IV, né? E final do século III, início do século IV. Então, já vai acentuar, né, a crise dentro desse império, né, que trazem, né, o que leva, né, à queda desse império e a desestruturação tanto política, né, principalmente do império no Ocidente, né, essa parte que abarca, né, a Europa Ocidental, né? Então, com essas invasões, né, então a escola e o tipo de escola, né, então as escolas romanas desaparecem, né, e o tipo de educação oferecido nessas escolas romanas também desaparece, né? Então, isso não ao mesmo tempo, né? Então, como a gente já conversou, né? Então, o Império Romano ele vai abarcar, né, uma grande parte, né, vai abarcar toda a Europa, né? O norte da África, né? Então, pensando no Ocidente, né? Então seria essa parte aqui, né? Então, Europa e norte da África, né? E não toda a Europa, né? Porque nós temos aqui a Bretanha,
né, que fazia parte do Império Romano, mas nós temos aqui a Irlanda, que não fazia parte deste império, né? Então, que também vai ter particularidades, né, da educação, né, como destacado pelo Marrou, né? Então, não é a mesma educação romana e não vai passar pelo declínio, né, que passa a educação romana no Ocidente, né? Então, como dito, né, pelos seminaristas, né, que trouxeram as ideias de Marrou, então, onde vai durar mais tempo o modelo de educação romano, né? Então, vai ser na Itália, né, na Península Itálica, que vai ter, né, a invasão desse território vai ser mais tardia. Então, por não terem sido invadidos inicialmente, então vai resistir muito mais tempo a romanidade, né, a cultura romana e a forma de educação romana na Península Itálica, né, nas ilhas itálicas também, e no norte da África, né? Então, a Itália será invadida, né, pelos lombardos, né, e o norte da, da África, né, pelos, enfim, seminaristas se lembrarem, pode me dizer aí, que eu agora não estou me lembrando. Mas também vai sofrer invasão, né, só que vai ter uma maior liberdade, né, também, né, para permanecer com suas estruturas, né? Então, a educação, né, e a preservação da cultura clássica, né, tanto na Itália quanto no norte da África, vai ter uma sobrevivência maior, né, essa cultura clássica romana, e as formas de educação clássica também vão ter uma sobrevivência maior, né? Então, o Império Romano, né, como ele valoriza muito dessa cultura clássica, de uma cultura grega, e cria, né, produz cultura também, né? Então, vai preservar muita coisa, né? Vão ter muitos filósofos, né, intelectuais, historiadores, né, na Roma Antiga. Então, eles vão ter um interesse muito grande na preservação, uh, enfim, da memória, da cultura, né? Então, o aspecto cultural na Roma Antiga era muito importante, né? Com a invasão dos godos, né, eles não têm esse mesmo entendimento, né, dos godos, dos bárbaros, né? Então, os godos é apenas um dos povos bárbaros, né? Mas, enfim, dos germânicos, eslavos e hunos, né, eles não vão ter essa mesma perspectiva, né? E então, eles não são sociedades, né, ou grupos que tinham algum desenvolvimento da escrita, né, ou algum apreço, né, a essa cultura clássica, né? Então, por isso, né, muito, né, dessa cultura clássica vai ser destruída, né, vai se perder, né? Então, onde essa invasão, né, ela é mais branda, né, ou interfere menos na estrutura, ou se dá mais tardiamente, né, estes elementos culturais, né, e essa herança cultural, e mesmo material, né, no sentido dos textos, dos livros, né, clássicos, né, então vão sobreviver e vão ter, né, uma preservação maior, então, né, nessas regiões de invasão mais tardia ou de invasão menos severa, né? Então, menos pessoas também, né, ou menos controle, né, nessas regiões. Então, isso vai se dar no norte da África, né, e na Península Itálica, né? Então,
essas duas regiões vão preservar muito, né, da cultura clássica greco-romana, né? Então, muito do acervo que se conhece hoje, né, sobre, né, o mundo greco-romano, né, a cultura greco-romana e da filosofia greco-romana, né, vão ser sobrevivências aí desses dois locais. Então, eles vão fornecer material, né, para um renascimento posterior, né, dessa cultura greco-romana, né, na Europa como um todo, né? Então, vai haver uma circulação, né, após essa invasão, né, já bem mais tardiamente, né, no século XIV, XV, XVI, né? Então, vai chegar novamente, ou vai ser levado novamente essa cultura greco-romana para o restante da Europa. Mas, então, durante a invasão, né, dos bárbaros, então, muito se perde, né, dessa cultura clássica greco-romana. Então, a cultura, né, greco-romana não sobrevive, né, na maior parte da Europa, à invasão dos bárbaros. Né? A cultura greco-romana do Império Romano não sobrevive à invasão dos bárbaros, né? Na maior parte do Império Romano no Ocidente. Então, essa cultura não resiste, mas, por outro lado, a religião resiste. Né? Então, o cristianismo, né, qual que é a origem do cristianismo? A origem do cristianismo é o Cristo, né? E os seus apóstolos, né? Então, que são divulgadores, né, dos ideais cristãos, né, das ideias cristãs, que vão espalhar, né, esse cristianismo por todo o mundo, né, principalmente Paulo. Então, embora o cristianismo ele nasce, né, no Oriente, né, então, né, o que seria, né, esta região, né, aqui, né, que seria onde está Israel, né, enfim, eu acho que é por aqui, Judéia, aqui. Então, e daí se irradia para o resto do mundo, né? Então, ele se inicia, né, como algo extremamente periférico, né, e que teria uma dificuldade muito grande, né, de se difundir, né, para o resto do mundo, sendo uma religião, né, que se origina entre uma classe baixa, né, entre pobres, né. Então, esse contexto, né, ele muda de figura quando o imperador romano, né, Constantino, se converte ao cristianismo. Né? Então, o Constantino ele vai transformar, né, a religião cristã em religião do Império Romano. Né? Isso pouco antes da invasão dos bárbaros. Né? Então, o Constantino vai meio que forçar aí, né, ou pelo menos pressionar, né, a conversão de boa parte aí, né, das pessoas que vivem no Império Romano. A conversão de Constantino é aí por volta do século III. Né? Então, o Império Romano ele já vai ter, né, ou o cristianismo ele já vai ter um fortalecimento dentro do Império Romano. Então, quando ocorre, né, a invasão bárbara, né, os romanos já vão estar cristianizados, né, boa parte.
né? Mas ainda há muita sobrevivência, né, das religiões pagãs, né? Da religião dos muitos, do panteão, né, com vários deuses, né? Mas já com menos força, né, do que em um passado, né, anterior à conversão de Constantino. Então, quando os bárbaros chegam, né, como já dito, né, eles destroem, né, ou eles não valorizam a cultura escrita, né, não conhecem e destroem essa cultura clássica greco-romana e impõem o seu modo de vida. Né, mas eles se convertem, então, ao cristianismo. Então, a cultura clássica não sobrevive, mas o cristianismo, a igreja, sobrevive. Então, a igreja, com, né, as invasões bárbaras, né, ela vai se tornar, né, o único local onde a cultura escrita vai ter espaço, né? Então, a educação que vai se estabelecer durante a Idade Média, né? Então, o Império Romano no Ocidente ele vai ter seu fim, né? Que vai ser desmantelado, né? A partir das invasões bárbaras, né? Então, normalmente se coloca o ano de 476 como marco aí da queda do Império Romano, né? Então, pelos bárbaros, né? Então, a tomada do Império Romano, né? Então, a intensificação das invasões e a tomada do Império Romano no Ocidente, nessa parte daqui, né? Por parte dos bárbaros. Então, a igreja cristã, né, a religião cristã, né, vai ser uma religião de base letrada, né? Então ela se baseia nas escrituras, né? Então é necessário que as pessoas saibam ler, né, para poder professar a fé, né? E então, essa fé, né, essa igreja, ela vai se estruturar principalmente, então, em torno do, dos mosteiros, né, então, dentro da própria ordem, né, da estrutura da igreja. Né, então, onde eram formados, né, os padres e membros do clero. Né, então, nos mosteiros, né, e depois, inicialmente nos mosteiros, e depois, então, vai se alargar, vai se espraiar, né, essas formas de educação para outros espaços além dos mosteiros. Então, nos mosteiros viviam os monges que poderiam viver na clausura, né, então, que não tem contato com a sociedade, mas também monges que, enfim, nesses mosteiros também se formavam, né, padres, né, então também membros da igreja com essa participação exterior aos mosteiros. Então, nesse contexto, né, então o Marrou vai descrever, né, como se daria, né, essa educação, né. Então, é uma educação, né, que não atende um grande número de pessoas, né, um pequeno número, e basicamente é para formar membros da igreja. Né? Então, isso no Ocidente, né? Então, na parte ocidental do Império Romano. Então,
E aí, ao longo, né, da existência, né, desses mosteiros, né, desses monastérios, vai se ter formas de atendimento ou de educação diferenciadas, né? Então, há membros da igreja, né, do clero, que vão propor, né, a educação de criança, né, em determinados períodos, em outros períodos vai desaconselhar, né, a presença de crianças nos mosteiros, né? E depois essa educação também sai dos mosteiros, né? Ela consegue um âmbito exterior também, mas ainda voltada para a formação de membros da igreja. Então, nesse sentido, né, vão ser editadas diversas regras, né, de como deve acontecer essa educação, né? Então, há regras, né, como a regra de São Basílio, que permitia, né, a presença de crianças, né, no mosteiro. Então, normalmente, essas crianças eram, desde muito pequenas, já levadas para o mosteiro, né, e ali recebiam, né, a educação, né, e se formavam, né, para serem membros da igreja. Normalmente, né, então, essa educação, como descrito, né, ela também vai ter base na Bíblia. Então, o livro, né, adotado nessa educação vai ser a Bíblia. Então, nesse tipo de educação dos mosteiros, né, pela regra de São Basílio, então iniciava-se pelo silabário, né, então aprendia as sílabas. O silabário é o método, né, que muitas pessoas foram alfabetizadas, e, né, até hoje, acho que vocês talvez não, né? Enfim, não sei, né? Que é aquela, né, babebi bobu, cacocu, né? Enfim, e daí por em diante, né? Vai se aprendendo as sílabas, né? Aprendia-se a ler os nomes, né? Os nomes da Bíblia, né? Que constam na Bíblia, né? Então poderia-se uma das atividades era decorar, né, a lista dos nomes contidas no Pentecostes, né, presente no livro de Atos, né. Então, dos nomes passaria a anedotas, né, e era muito recomendado, né, então, que também, né, o livro principal, né, que vai servir de base, né, para essa educação vai ser, né, também o livro dos Salmos, né? Então era algo que se almejava, né, que esses monges soubessem de cor, né? Então, de preferência que soubesse toda a Bíblia de cor, mas se não pudesse ser toda a Bíblia, pelo menos os Salmos, né? Então, o Saltério. Então, saltério se refere a salmos, né, ao conjunto dos salmos. Então, as crianças, né, as pessoas, né, nesse mosteiro, né, nesse monastério, aprenderiam assim, a partir do livro sagrado, né, a partir da Bíblia. Né? Mas basicamente era uma educação para os monges, né? Ela pouco, né, ia além do que era enfim, dos muros mesmo dos monastérios. Então, essa educação, né, de monges ou dos monastérios, ela se inicia inicialmente no Oriente e depois é importada para o Ocidente. Então, como o Império Romano, como eu disse, né, antes dele chegar ao seu declínio, né, a sua queda no Ocidente, né, ele
ele se converte ao cristianismo, né? Então, tanto o Império Romano no Ocidente quanto o Império Romano no Oriente são cristãos, né? O cristianismo que se desenvolve no Oriente não é exatamente igual ao cristianismo que se desenvolve no Ocidente. Então, no Oriente, né, há uma abertura, né, muito maior, porque aí continua, né, o Império Romano continua no Oriente até 1453. Então, ele tem uma sobrevivência de mais 1000 anos depois da queda do Império Romano no Ocidente, né? Então, no Oriente se preserva muito da cultura clássica, né, romana. Então, o ensinamento, a valorização da cultura letrada, né, a constituição de universidades, né? Então, isso se dá, né, inicialmente, né, o primeiro, né, no Oriente, para depois virem para que o Ocidente copiem essas formas, né, mais tardiamente. Então, mesmo os mosteiros, né, eles vão ter uma origem, né, no Oriente, né, e vai se ter também uma educação ou um atendimento maior de crianças no Oriente do que no Ocidente, né? Então, a Jéssica está com a mão levantada? Pode falar, Jéssica. Agora que eu vi. Professor, é só uma pergunta, porque eu queria saber se naquela época, né, eles estudavam, porque o Velho Testamento da Bíblia são 39, né? Uhum. Aí eu queria saber se eles liam, todos os livros, ou era só os livros históricos mesmo? Sabe? A base do Novo Testamento aliás, a base do cristianismo é o Novo Testamento, né? Que é a parte da Bíblia que fala de Cristo, né? Então, assim, o livro, a religião cristã é uma religião judaico-cristã, então ela nasce do judaísmo, né? No judaísmo, eles utilizam apenas o Antigo Testamento. No cristianismo é usado o Antigo e o Novo, né? Então, como eu falei, né, por exemplo, o Pentecostes é algo do Novo Testamento, né? Então, eles utilizam o Novo também, né, não só o Antigo Testamento. Então, é toda a Bíblia, como a gente conhece hoje, né? Talvez não como a gente conhece, né, mas era o Antigo e o Novo. Eu digo talvez não como a gente conhece, porque a versão mais antiga, né, que a gente tem da Bíblia, se eu não me engano, é do século XIV, né? Então, assim, as versões, né, do século IV, VII, né, aí até o século XIV a gente não sabe exatamente como era, porque eram cópias feitas à mão, né? E quem copiava poderia, né, enfim, de repente mudar alguma coisa, enfim, né, de acordo com seus interesses ou algum erro, né? Enfim, então a gente não sabe exatamente, enfim, como era a Bíblia utilizada, né? Enfim, mas eram os dois livros, né? Pelo menos das duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, isso tanto no Oriente, né, quanto no Ocidente.
né? Mas então, primeiro se tem esses desenvolvimentos dos monastérios no Oriente, depois se percebe isso no Ocidente, né? Então, no Oriente, né, vai se ter uma educação, ou vai ser possível, né, a leitura, né, enfim, a leitura fora dos monastérios, né, porque no Ocidente, basicamente, essa leitura, né, vai estar vinculada ao ambiente dos mosteiros. E um outro desenvolvimento, né, que posterior, né, enfim, não anotei o século aqui, que a gente vai ter, né, e como foi abordado, né, pelas seminaristas, é o fato, né, de que o fato das escolas episcopais. Então, o que eram as escolas episcopais? Então, era uma educação fora do mosteiro, né, uma educação que se vincula, né, ao bispo. Então, o bispo reunia, né, em torno de si um grupo, né, de, enfim, alunos, né, e ensinava, né? Então, essa formação que o bispo dava, né, vai ser a formação, então, tanto de diáconos quanto de padres, e mesmo futuros sucessores do bispo, né? Então, os mosteiros, né, eles não são em número suficiente, né, para atender a todos, né? Então, essa dificuldade, né, da igreja, né, repor, né, os seus membros, né, ou de formar membros do clero, né, vai fazer com que surjam outras formas de educação, né? Então, no caso, a educação episcopal, né, essa educação que se dá em torno do bispo, né? Então, que é promovida pelo bispo, né, como forma também de preparar os novos membros da igreja, né? Então, também, né, nessa escola episcopal, né, primeiro se dá a formação, né, nas primeiras letras, né, e em seguida, né, os salmos, né, então o saltério também vai ser algo muito importante. Janaína ia dizer alguma coisa? Dentre essas escolas episcopais também, né, era importante também o canto litúrgico, né? Então, escolas corais, né, também vão ser bastante importantes, né, nessas escolas episcopais, também uma forma de aprendizado. Só que essas formações, né, dentro da escola episcopal também, então não era em todo lugar, né, dependia do lugar onde se tinha bispos, né. Normalmente isso era na cidade, né, nas escolas rurais, né, enfim, nas comunidades rurais, né, onde não havia esses bispos, como se daria a formação de novos padres, né, de novos membros da igreja, né? Então, foi necessário criar uma outra forma de escola, que foi a escola presbiterial, né? Essa escola, ela vai se estabelecer
principalmente, então, a partir do Concílio de Vaison, né? Então, esse concílio obrigava, então, todos os padres das paróquias a receber jovens capazes de serem leitores, né, para ensinar os salmos e as lições das escrituras, né? Então, esse concílio vai ser um dos atos fundadores, né, da escola moderna, né? Então, as escolas presbiteriais vai receber jovens, né, que poderiam vir a se tornar membros da igreja, né? A ideia era essa, né? Mas ela acaba, né, abrigando também outros jovens, né, que tinham interesse em aprender e não necessariamente tinham interesse em serem ou permanecerem membros da igreja, né? Então havia, né, nessas escolas presbiteriais também a formação, né, de uma elite, né? Ainda há a sobrevivência de um interesse, né, por parte das elites, né, no domínio, né, de determinados conhecimentos, né? Então o conhecimento ainda vai ser algo importante. Então, diferente, né, desse contexto da Europa, ou melhor, desculpe, do Império Romano no Ocidente, que está se desmantelando, né? No Oriente, a educação não necessariamente, né, se vincula exclusivamente ao ensino religioso, né? Então, no Oriente, há o desenvolvimento de universidades, né? E com base, né, outras além do cristianismo, né? Então, Teodósio II, né, ele vai ser um dos fundadores, né, da escola clássica, né, do Império Romano no Oriente, né? E durante o período medieval, né, os preceitos dessa educação clássica ainda vão estar em voga, né? Ainda vão ser importantes, né? Então, é uma educação com base nas artes liberais, né? Tendo como ponto principal a retórica e a filosofia e o direito, né? Então, ainda, né, vai ser uma educação com bases clássicas, né, mas é uma educação para a elite também, não é uma educação que atende a todos, né? Mas é então uma educação que tem base, né, na retórica e na gramática, né, e portanto tem bases em uma educação clássica. Né? E depois, né, esse formato, né, de educação que sobrevive no Império Romano no Oriente, ele volta a aparecer no Ocidente. Né? Ele vai servir de base para o renascimento da cultura clássica no Ocidente.
E essa educação no Oriente, ela vai sobreviver ou vai permanecer até que o Oriente passa pelas invasões ou pela invasão turca, né? Então, a invasão turca do Império Romano no Oriente se dá em 1453, né? Então, que vai desmantelar, né, essas formas de organização da educação de base clássica no Império Romano no Oriente. Na Irlanda, né, então, como eu comecei a dizer, né, a Irlanda, então, não vai ser parte do Império Romano, né? Então, ela não vai sofrer a mesma influência que o restante da Europa, né? Então, ela não vai ter um contato com uma cultura clássica, ela não vai ter um contato com a escrita, então vai ser a Irlanda vai ter esse passado relacionado aos druidas, né, aos celtas, né, então druidas celtas, né, que não tem a mesma valorização da cultura clássica, né, então eles não têm esse tipo de tradição clássica. Então toda a cultura letrada, né, que vai se desenvolver na Irlanda, né, vai ser uma cultura de base religiosa, né? Então, a Irlanda vai então ter os seus primeiros desenvolvimentos, né, nesse aspecto da educação, né, da escrita, a partir de São Patrício, né, aí na década de 460, 470 que ele teria vivido, né? Então, ele vai ser um divulgador Professor, seu áudio tá mudo. Tá mudo o áudio, professor. Ainda tá sem áudio, viu, professor? Não, ainda não tá funcionando, viu? Opa, agora tá. Agora tá funcionando, tá funcionando. Tá dando um eco terrível aí. Agora Agora. Ainda tá dando eco ainda. Pronto. Eu que tinha deixado o áudio do computador aberto aqui. Enfim. Você estava falando da Irlanda, né? Então, vai ser São Patrício quem vai levar o livro, né, para a Irlanda, né, a cultura letrada, que vai ser a Bíblia, né? Então, vai ser um difusor da cultura letrada, né, na Irlanda. Então, ela não vai ter a mesma experiência que o restante da Europa.
né, ou essa experiência da destruição da cultura clássica, dos modos de organização da cultura clássica. Né, na Itália, como já destacado pelas seminaristas, também vai se demorar mais, né, para ter esse desmantelamento da educação clássica, né? Então, né, basicamente, né, é esse contexto que a gente assiste após a queda do Império Romano no Ocidente. Né? Então, né, esse desmantelamento, né, das formas de educação que se conhecia no período clássico, né, e uma formação mais voltada para o aspecto religioso, né, especificamente voltada para os membros da igreja. Comentários, dúvidas, destaques em relação ao que foi falado até agora? Professor, novamente, sobre a questão do ensino, né? Tipo assim, o membro da igreja, ele tinha um ensino para continuar. Aí eu queria saber se ainda é considerado, porque hoje tem mais, tipo assim, as pessoas elas vão para seminário, né, para estudar teologia. Só que é outros regimes, né, outra tradição. Aí eu queria saber se ele se enquadra nesse mesmo, só que diferente as linguagens. Hoje enfim, é diferente, né? Então, a ideia de intelectual, a ideia, né, de membro da igreja, a formação, né, do membro da igreja hoje é muito diferente da formação de um membro da igreja naquele período. Né? Então, assim, né, houve um concílio, que eu não me lembro agora, né, que o texto cita, que proíbe, né, a ordenação, né, de padres, né, ou membros da igreja analfabetos. Né? Então, por aí se tem uma ideia, né, de que se há a proibição da ordenação de padres analfabetos, é porque existiu em algum momento esse tipo de ordenação. Né? Então, com essa proibição, faz-se necessário, né, ter um tipo de formação. Então, qual que era essa formação? Né? Então, era aprender a ler e escrever e poder ler a Bíblia. Né? Então, exigia que se lesse a Bíblia pelo menos 4 vezes, né? De preferência que soubesse a Bíblia de cor, mas era esse o livro estudado, né? Então não se tinha uma outra formação além, né? Principalmente no Império, enfim, no que restou, né, do Império Romano no Ocidente, né? Então, no Império Romano, no Oriente, vai se ter estruturas diferentes, né? Então vai chegar a se estruturar, né, cursos, né, que seria equivalentes a um curso de teologia, né, no Império Romano, no Oriente. Mas no Ocidente era essa formação com base, basicamente, na Bíblia. Né? Então hoje, né, a formação de um padre, de um membro da igreja, passa, né, por estudos de filosofia, por estudos de teologia, né? Então é uma formação muito mais ampla, né? Nesse início, né, basicamente, o livro que deveriam conhecer ou ler era a Bíblia. Em um outro momento, né, mais avançando no tempo, né, também isso não mudou muito. Né? Então, nos monastérios, né, nos mosteiros medievais, né, no século X, né, e até o final da Idade Média, né, então os monges,
né? Claro que vão ter exceções, né? Mas os monges que vão ter os que têm muita leitura, né, leram 4 livros, né? Então, não é uma formação tão abrangente, né? Então, hoje em dia, é uma formação que está para além disso, né? Então, é uma formação muito mais complexa hoje do que a formação que se tinha no período medieval. Então, hoje se estuda muito mais, né, para se tornar membro da igreja. Eu perguntei isso porque eu sou cristã, né, lá da Igreja Batista, e o pastor, quando ele foi fazer o seminário, ele teve que fazer o curso de filosofia. Aí, lá de 70, 80, por aí. Aí foi por isso que eu tinha perguntado mesmo. Sim, sim. Então, essa formação, né, filosofia, teologia, hoje é exigida pela Igreja Católica, né? Enfim, que é a mesma igreja lá do período medieval, né? Só que, enfim, algumas coisas mudaram, né? Mas é a Igreja Católica, né? A palavra católica significa igreja de todos, e era a única igreja que existia, né, no período medieval. Então é só a partir aí do 1517, no século XVI, que começam a surgir outras igrejas, né? Outras denominações religiosas cristãs, né? E aí, nessas outras igrejas, né, nem todas requisitam, né, essa formação, como você falou, né, em filosofia e teologia, né? Então, há muitas igrejas, né, protestantes que para ser pastor, né, basta, enfim, ser parte da igreja, né, não requer nenhuma formação, né? Enfim, isso varia de igreja para igreja. Mais algum outro comentário? Destaque, alguma coisa que tenha chamado a atenção, né, durante a aula, né, durante as falas, tanto das seminaristas quanto após, né, as minhas considerações. Eu queria falar que, assim, em relação ao que você estava falando agora, né? É o Martim Lutero, que foi o grande protestante, né? Ele era católico, historiador, cristão naquela época, né? E ele que fez a revolta protestante. Ele ele viu que tinha coisas na igreja, na época romana, né? Católica, cristã naquela época, que ia ler na Bíblia, estudando, viu que não era certo, e aí ele criou a revolta protestante, que hoje é a igreja evangélica, né? E tá aí, né, até hoje, né? Ele criou a revolta protestante e ele era lá de dentro. E foi lá por volta de 1500, né, professor? Por aí, Martinho Lutero. Só queria ressaltar isso, que ele era um... Sim, sim, né? Martim Lutero foi um dos reformadores, né? Então, a reforma protestante ela vai acontecer em vários lugares, né, no mesmo período, né? E antes até, né, antes de Martim Lutero, houveram outras reformas, né, outras pessoas que pensavam, né, em seguir a Bíblia e professar a religião cristã de outras formas, né, mas, enfim, foram reprimidos, né? Mesmo o Martinho Lutero também não vai ser tranquilo para ele, né? Ele vai ter que fugir, né? Outros reformadores serão mortos, né? Então não é um processo muito tranquilo, né? Porque isso ameaça, né, o poder da igreja, né? Então, assim como
o cristianismo ele só vai se tornar uma religião importante, né, ou vai sair das catacumbas, uma religião, enfim, de destaque, né, com a conversão de Constantino, né, ou a partir do momento que ela passa a ser uma religião da elite econômica ou da elite política, né. Então, o cristianismo, aliás, o protestantismo, né, vai acontecer a mesma coisa, né. Então, as religiões protestantes que chegam até nós, né, elas só chegam, né, ou têm o desenvolvimento que têm, porque elas têm o apoio de determinados grupos da elite política e econômica, né. Então, Martinho Lutero ele tinha apoio, né, de algumas pessoas, né, importantes, né, na época, né, e aí ele consegue, né, enfim, fugir, não ser morto, né, ele consegue ser abrigado e consegue difundir, né, e transformar, né, a religião protestante em uma religião, né, de alguns estados, né, inicialmente aí os estados germânicos, né. Então, porque, né, como vocês sabem, né, o Novo Testamento, né, ele tem muitos preceitos, né, que são voltados para os pobres, né? Então, enquanto o Velho Testamento, né, vai ser um livro que vai tratar de reis, governantes, monarcas, né? Então, de um grupo político de elite, né? O Novo Testamento vai tratar então de pessoas pobres, né? Enfim, então é uma outra orientação, né? Então, dependendo da interpretação que se faz do Novo Testamento, pode ser perigoso para o poder estabelecido, né? Então, ele pode ser ali, né, ou pode se ter interpretado como socialista, né? Então, isso é um risco para o poder estabelecido, né? Então, as religiões que tinham essa interpretação, né, as religiões protestantes, que levavam, né, esses ensinamentos, né, cristãos, ensinamentos do Cristo, mais ao pé da letra, né, enfim, tinha uma distribuição, né, dos bens, né, ou das riquezas, né, com os pobres, né, isso era muito perigoso. Então tinha, né, movimentos protestantes, né, que vinham dos camponeses, né, que tinham essas bases populares, né. Então esses movimentos protestantes foram reprimidos, né. Então houve massacres, mortes, muitas mortes, né. Mas alguns movimentos protestantes que se relacionavam mais à elite conseguem sobreviver, né, e vão dar origem, né, às religiões protestantes que a gente conhece hoje, né. Dentre essas religiões, né, a Igreja Luterana, né, a Igreja Batista, né, ela não vai ter origem no Martinho Lutero, né, vai ser no... eu esqueci aquele reformador suíço. Enfim, mas vocês podem procurar, é fácil, né, os nomes dos reformadores, né? Enfim, posso até ver aqui, reformadores protestantes, né? Enfim. Lutero, Calvino, né? O Calvino vai ser, né, uma das bases aí do cristianismo protestante, né? No caso, a Igreja Batista, né? E presbiteriana também, acho que tem bases em Calvino. Mas aí tem, enfim, outros reformadores, né? O próprio rei da Inglaterra, né, Henrique VIII, foi um reformador, né? Ele cria a igreja anglicana. Algum outro comentário, destaque, né, em relação ao que a gente está discutindo? Não?
Então, na próxima aula, nós teremos também seminário, né? E vamos continuar discutindo a Idade Média, né? Então, não só a educação dos monges, né? A educação também dos nobres, né? Então, vai ser criada, né, além dessa educação nos mosteiros, que vai se dar inicialmente, né, em torno, né, dos mosteiros, depois as igrejas abaciais, né, em torno aliás, as escolas abaciais, né, em torno da igreja, né, das abadias, né, e depois, né, com Carlos Magno, né, que é o finalzinho do texto, né, que fala sobre o renascimento carolíngio, né. Então, Carlos Magno vai criar, né, a escola palaciana, né. Então, uma escola que forma pessoas, né, em torno ali do palácio, né. Também com bases cristãs, mas não é necessariamente uma igreja coordenada pela... Aliás, não é uma escola coordenada pela igreja, né, ou pensada exclusivamente pela igreja. É uma escola também para formar funcionários para o Estado, né, e para formar os príncipes, né, os nobres, né. Então, não necessariamente também dentro dos padrões da igreja, né. Então, que vai ser a escola da cavalaria, né, a formação da cavalaria. Então, vai ter, além da formação guerreira, né, vai ter uma formação em valores, né, que vão ser basilares aí para a estruturação, né, dos valores modernos, né, a cortesia, enfim, etc. Então, esse debate a gente vai ter aula que vem. Como atividade assíncrona de hoje, eu quero que vocês façam um relato, né, da aula, né, que isso vai integrar o portfólio. Então, vocês vão escrever, né, em torno de uma página, né, destacando aí, né, os principais pontos, né, ideias discutidas na aula de hoje. E aí vocês escrevem e colocam lá no Google Classroom. Eu vou colocar o recurso, né, para vocês enviarem a atividade lá no Google Classroom. Certo? E aí também, semana que vem, será seminário, né? Seminário 4, né? O texto é do Franco Cambi, né? A Alta Idade Média e a Educação Feudal, né? Então, o contexto, né, do feudalismo, né, vai ser discutido na próxima aula. Acho que a Janessa levantou a mão, foi isso? Bom dia, professor. Não, eu só queria saber se é para essa atividade para mandar hoje ou pode mandar até a próxima aula. Isso, pode mandar até a próxima aula, né? Até um dia antes da próxima aula, até quinta-feira, tá? Ah, tá bom, então. E aí, né, como eu disse, vamos tratar sobre feudalismo, né? Então, na Idade Média, né, nós temos esse contexto, né, da igreja ocupando, né, o papel central aí em relação à cultura letrada, né, e vamos ter uma transformação, né, da forma de organização política, geográfica e social, né, no período medieval. Então, enquanto na Roma Antiga, né, há uma circulação muito grande das pessoas, né, e a cultura, né, enfim, circula também, né, os romanos eles valorizam muito a cultura, né, tanto que preservam
a cultura grega, né? Eles aprendem a língua grega, preservam a arte grega, né? E divulgam, né, outras formas de conhecimento, né, clássico, né? No período das invasões bárbaras, né? Então essa circulação se torna mais complicada, né? Então o Império Romano se desmantela, né? Já não tem mais o controle que tinha, né, sobre os territórios ali do que é o Império Romano do Ocidente. Não se tem mais a proteção, né, ou do exército romano, né, que o exército também se desmantela, né, e as invasões de diversos povos vai ser uma constante aí, pós-queda do Império Romano, né? Isso faz com que as pessoas criem, né, formas de se protegerem dessas invasões, né? Então, as cidades, né, que sobrevivem, né, elas vão ser cidades muradas, né? Então, vão criar, né, formas de se protegerem, né, contra essas invasões, né? Então, né, não vai ser mais um poder centralizado, né? O exército, né, real, né, da realeza já não tem tanto poder, né? E vão ter os chefes locais, né, que vão ter que se defender, né? Então, né, vai ser uma outra forma de organização política que vai se estabelecer com essa descentralização do poder, né? Então, vão ser criados chefes locais, né? E esses chefes locais vai ter mais poder, basicamente, que o rei, né? Vão se estabelecer moedas próprias, leis próprias, né? Dentro das cidades muradas, né? Dentro dos feudos. Aqui isso é o assunto, então, da próxima aula. Se não houver nenhuma outra dúvida, a gente pode ir encerrando.